Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas altas até 41 graus para parte da zona sul do país. O governo da Zâmbia nega que a China se queira apropriar da sua central elétrica por causa da dívida insustentável. Músico moçambicano Albino Mbie, nomeado para o Boston Music Awards na edição deste ano. Muito boa noite, estamos a poucos dias das festas do Natal e de final de ano. Alguns cidadãos entrevistados pela STV consideram que os preços dos principais produtos vendidos no mercado grossista do Zimpeto estão estáveis. Entretanto, alguns vendedores queixam-se de falta de clientes. A quadra festiva está à vista e algumas pessoas já começaram a preparar os detalhes, de modo a que possam passar da melhor forma as festas. E o mercado grossista do Zimpeto tem sido preferência de algumas donas de casa da capital moçambicana. É o caso da senhora Judite Manjati, que logo pela manhã deste sábado esteve naquele mercado para, segundo ela, antecipar-se a subida dos preços. É mais em conta comprar agora? Sai mais em conta, porque os preços ainda não subiram assim tanto. Aconselho as pessoas que venham comprar agora? Até esta semana sim, mais ou menos, até a próxima semana, mas a outra estarão a subir todos. E porque haverá festa, mas muita festa, no Natal e final do ano, a nossa equipa de reportagem, um convite. A STV bem-vinda na minha casa, minha filha gosta muito de assistir. Enfim, mais um motivo de reportagem. Entretanto, tal como Judite, Edna Piedade esteve no mercado do Zimpeto para comprar cebola e diz igualmente estar mais barato. Eu sempre comprava nos nigerianos a cebola, só que desta vez quis fazer diferente, vim comprar cá. Está mais barato? Tá, porque nos nigerianos compra 250, 260, 270 e esta eu comprei a 180. Há poucos dias da festa do Natal, alguns vendedores queixam-se de falta de clientela. Este que comercializa tomate, por exemplo, chegou a dizer que os clientes tendem a comprar mais quando os produtos estão mais caros. Eu posso vender a 30, 50 caixas, mesmo 100 caixas posso vender. Mas é pouco isso? É muito pouco, sim. Eu gostaria de vender 150 ou 200 caixas. Esse ano está muito barato. Ano passado chegou a ser 1000 uma caixa. Mas em termos de compra, as pessoas compravam muito no ano passado ou estão comprando? Compravam muito no ano passado, sim. Estava mais caro? Sim. Agora está mais barato e não compra? Não compra. Alberto Joaquim, vendedor de cebola, justificou a falta de clientes com a crise que reduziu o poder de compra das famílias. Este ano aqui as coisas não estão a correr como nos anos passados. Não estão a correr. Eu vejo que de facto não há dinheiro. Há muita reclamação com os clientes. Que, quando chegam aqui, outros clientes levam os vales, né? E a gente entende, porque estamos a ver mesmo que de facto não há dinheiro. Enquanto uns lamentam, outros nem por isso. É o caso de João Macuacua, vendedor de batata reno. Não está tudo em ordem. Os clientes estão a pedir nossos produtos, os preços também estão acessíveis. Vocês dão um desconto? Sim. Nós damos desconto. O nosso maior objetivo sempre é satisfazer o cliente. O desconto é sempre feito por nós. Nós fazemos desconto mediante o que? A redução do cliente. Quero 20 sacos, quero 10 sacos, quero 5 sacos. A gente desconta baseado na quantidade do que ele compra. Se você quiser um saco agora de 3 meticais, fazer um desconto. Vou fazer por consideração de 10 meticais. Mesmo acontece com Isabel Manique, revendedora de tomate. Ela conta que nesta época do ano não tem problemas de clientes no bairro Luís Cabral, onde pratica atividade. Agora está normal, hoje está normal. Comprou a caixa por quantos meticais? Está 180. Mas que tal? No bairro onde vende, no mercado onde vende, as pessoas compram, têm comprado muito tomate? Compram sim. Neste momento, o preço da caixa de tomate varia entre 480 a 180 meticais, o saco de batata reno de 300 a 280 meticais e de cebola de 170 a 290 meticais. Devido à falta de clientes, o tomate, produto mais abundante naquele mercado, corre o risco de deteriorar-se.
Em Cabo Delgado, cerca de 400 crianças, entre órfãs e vulneráveis, beneficiaram de um almoço de confraternização oferecido pela filha do Presidente da República, alusivo ao Dia de Família, que se comemora no próximo dia 25 de dezembro. Para além do almoço, as crianças receberam presentes de Natal. Cláudia News, filha do Presidente da República, juntou várias crianças órfãs e vulneráveis que vivem em 2 orfanatos da cidade de Pemba para celebrar o Natal Solidário 2018, um evento organizado pela Associação Amigas Solidárias. Impressionadas com a simplicidade e o carinho da Cláudia News e outras amigas solidárias, as crianças órfãs e vulneráveis de Pemba deixaram uma mensagem profunda que tocou os corações dos mais velhos. Para este Natal, viemos espalhar amor, cultivá-lo entre vocês crianças, para que nunca se esqueçam de amar-se uns aos outros, para que levem o amor para dentro das nossas casas, para junto dos nossos amigos e não só. Com um sorriso contagiante, Cláudia News, acompanhada pela esposa do governador da província, Naidi Paruk, e várias amigas solidárias, colocaram-se no lugar dos pais e cuidaram pessoalmente cada uma das mais de 400 crianças convidadas ao Natal Solidário. Foram cerca de 4 horas recheadas de brincadeiras que serviram para proporcionar alegria e ensinar às crianças alguns hábitos saudáveis que em condições normais seriam transmitidos pelos seus próprios pais que, por razões várias, perderam a vida. Nos sentimos muito felizes porque nós gostamos das crianças. As crianças é o futuro, as crianças é a flor que nunca murcha, então nos sentimos muito bem conviver com as crianças, principalmente as crianças desfavorecidas que não têm, às vezes não têm pai nem mãe, então nós nesse dia somos os pais e as mães. Para além do almoço, durante o Natal Solidário, as crianças receberam material escolar, roupa, redes mosquiteiras, bens alimentares e brinquedos, e o final do evento foi marcado pela distinção dos principais parceiros da Associação Amigas Solidárias. Desde que foi criada em 2016, Amigas Solidárias já apoiou cerca de 3.000 crianças, entre órfãs e vulneráveis, das províncias de Maputo, Gaza e Cabo Delgado. Doentes internados no Hospital Distrital de Gondola, em Manica, tiveram um Natal antecipado, num gesto do governo local e parceiros para que aquele grupo se sinta em casa e em ambiente de festa. Rostos de alegria denunciando o ambiente de festa no seio dos doentes. É isso mesmo, é o Natal que chegou mais cedo para crianças e adultos acamados no Hospital Distrital de Gondola. Entende os organizadores do Natal Solidário que é para estes esquecerem as suas enfermidades, sentirem-se em casa e, por via disso, ter uma recuperação rápida. Nós nos juntamos a eles pela impossibilidade que eles têm de passar o Natal nas suas casas, junto às suas famílias, e procuramos dar um ambiente, um calor, um convívio, uma confraternização para os distrair, os entreter e viverem como se estivessem nas suas respectivas casas. Mas estão lá como os outros, estão lá na sociedade a fazer muita coisa, nas machambas, ali em casa, a matar galinha. Então isso é para a questão de cultivar, mas questão de morar dos doentes para serem mais rápido, melhor. Os beneficiários do almoço, de tanta alegria, faltaram-lhes palavras de agradecimento pelo gesto. Estamos muito felizes. Hoje é um verdadeiro dia de festa. Penso que deveria ser para sempre. É muito bom, sim. A parte do doente também que eu trazia aqui está já melhor. Estou a ver hoje, está normal. Ao todo, foram cerca de 30 doentes internados que beneficiaram-se do almoço, no qual também fizeram parte os enfermeiros, acompanhantes e membros do governo local.
A província da Zambésia tem disponíveis mais de 1000 quartos para hospedagem durante a quadra festiva. Este ano, mercê dos investimentos do setor, a província passou a contar com mais 143 quartos, o equivalente a 155 camas. Só este ano foram licenciados 22 estabelecimentos hoteleiros para alojamento, 12 e 10 para restauração. Na sequência foram criados 160 postos de trabalho. O diretor provincial da Cultura e Turismo diz que a crise financeira ofuscou a construção de mais instâncias hoteleiras na Zambésia. E também aumentamos o nível de camas a nível da província. É média de 155 camas com 140 quartos. O nosso patamar mais alto seria de 50. Então, nessa redução de 20, nós acreditamos que não conseguimos ter aquilo que era o desejado. Mas, mesmo assim, conseguimos dar vazão àquilo que são os pedidos ao nível de acomodação e também ao nível de restauração na província de Zambésia. Ao nível da província da Zambésia, o governo disponibilizou 60 milhões de meticais por vias do Instituto Nacional de Turismo para apoiar a construção de hotéis e serviços de restauração. A devolução dos valores tem a duração de 5 anos, com uma taxa de 13% anual. Portanto, nós, a nível do turismo, nós demos a oferta de 6 estabelecimentos hoteleiros e nós começamos a partir de 1 milhão de meticais e chegamos ao investimento de 60 milhões de meticais ainda neste ano para a província de Zambésia. E porque avizinha-se a quadra festiva, os hotéis estão preparados para receber hóspedes. Altas temperaturas para parte da zona sul do país. O INAM prevê a ocorrência de vaga de calor caracterizada por tempo quente a muito quente, com temperaturas que poderão variar de 34 e 41 graus e ventos com rajadas a partir de amanhã. Os próximos dias poderão ser mais quentes para as províncias de Maputo e Gaza, no sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros poderão variar entre os 37 a 41 graus, sendo o dia 19 de dezembro o momento de pico. Na província de Maputo, os distritos de Matutuine, Boane, Namacha, Marraquene, Muamba, Magude, Manhissa e cidades de Maputo e Matola serão os afetados pela vaga de calor. Já na província de Gaza, as altas temperaturas irão afetar os distritos de Massangena, Chiqualaquala, Xigubo, Mabalane, Massingir, Guijá, Chibuto, Mantlakazi e cidades de Choco e Xaixai. O INAM alerta para a tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado a altas temperaturas. Apesar do início tardio das obras de construção do Hospital de Raiz, no distrito de Jangamo, em Inhambane, as autoridades da saúde mostram-se animadas com o ritmo de trabalho e afirmam que o hospital será entregue nos prazos previstos. São estas obras que irão dar uma nova imagem, uma nova vida e um novo ser-estar da população do distrito de Jangamo em Inhambane. Aqui, os utentes serão obrigados a recorrer aos distritos vizinhos, principalmente para o Hospital Provincial, contribuindo com cerca de 50% de transferências externas naquela que é a maior unidade sanitária da província. O grau de execução das obras do novo hospital deste distrito está a animar as autoridades de saúde. Nós sentimos muito confortável, visto que havia necessidade já há bastante tempo que a nossa população estava a clamar daquilo que é uma unidade sanitária de raiz, porque grande parte das nossas transferências, ou 50% das transferências que são executadas no nível do Hospital Provincial, são provenientes do distrito de Jangamo. As obras estão num bom nível, segundo aquilo que nós esperávamos, estão no nível de 40% da sua execução e acreditamos até o término daquilo que são os contratos previstos dentro daquilo que são os protocolos, acreditamos nós que vamos receber até antes do dia
marcado para a sua recepção. O novo hospital poderá responder às necessidades diversas dos utentes e reduzir as distâncias que eram percorridas, sobretudo quando ocorressem acidentes de viação na Estrada Nacional número 1, visto que o mesmo estará erguido a menos de 5 km desta principal via rodoviária. O hospital é atravessado por aproximadamente com a Estrada Nacional número 1. Isso vai dar o seu impacto muito positivo, tanto como a zona norte, sul e centro. Então, esse hospital, de uma forma estratégica, o hospital está num local adequado. O distrito de Xangamo é um dos maiores casos de uniões prematuras e forçadas apresenta a nível da província de Inhambane, e é neste distrito onde operam organizações não governamentais que trabalham em prol da saúde materno-infantil, sobretudo da rapariga, sendo um dos objetivos o aumento de partos institucionais com vista a reduzir índice de mortalidade neonatal. Camponeses de Manica, afiliados a diversas associações, beneficiaram de uma capacitação em matéria de certificação de frutas e vegetais. Pretende-se, com a iniciativa, dotar os camponeses de boas práticas agrícolas que permitam que os seus produtos tenham qualidade para serem comercializados além fronteiras. Moçambique possui condições agroecológicas para a produção agrícola, não se entendendo o porquê de estar a importar alguns produtos frescos, a exemplo de frutas e vegetais dos países vizinhos. É para contornar esse problema que camponeses deste ponto do país acabam de ser dotados de conhecimentos relativos ao melhoramento da sua produção. Estamos a procurar criar resposta para esse assunto. Por que é que se importa? Importa-se porque a nível nacional não há condições, ou seja, os agricultores não têm capacidade de produzir hortícolas de qualidade, hortícolas certificadas. E o que estamos a fazer é criar esse sistema normativo e avançar, obviamente, com muito treinamento, com a certificação desses agricultores, capacitação dos mesmos, para que efetivamente possam ter acesso a esses mercados, não é? Temos em Moçambique boas condições agroecológicas, bons solos. Questionamos ao coordenador da Solidariedade, organização mentora da iniciativa, se a certificação também irá responder ao problema de banimento e descolamento de frutas e vegetais do norte e centro para a zona sul do país, ao que respondeu. Este sistema normativo não visa resolver este problema. Os produtos não passam para a zona sul do país, as frutas essencialmente, por causa do problema da mosca da fruta. Portanto, são medidas nacionais, medidas por parte do Ministério da Agricultura, com vista a mitigar o problema da disseminação deste problema a nível nacional. Capacitações de camponeses em matérias de certificação de frutas e vegetais já tiveram lugar na Zona Sul, concretamente nos distritos de Manhissa e Marraquene, em Maputo, no Norte, em Cabo Delgado e Nampula, e na Zona Centro, no distrito de Angona e Antete, e Vanduzi, Gondola e Manica. A Câmara Municipal de Setúbal, em Portugal, disponibilizou perto de 6 milhões de meticais para a construção de um bloco de 2 salas de aula, administração e casas de banho na cidade de Quilimane. A Câmara Municipal de Setúbal é geminada com a cidade de Quilimane e a iniciativa visa tirar de condições precárias crianças da escola primária de Iva Galane que estudam em escola construída por estacas. Pelo menos o segundo semestre do próximo ano, os estudantes possam sair daquela escola. Acho que todos conhecemos a escola. A escola está ali. É uma escola que quando chove, os estudantes deixam de ter aulas, porque as paredes são de madeira. A escola não tem paredes convencionais. Portanto, qualquer chuva que há, tem que se interromper as aulas, prejudicando o aproveitamento dos nossos estudantes. As obras vão durar 4 meses. O representante da presidente da Câmara Municipal de Setúbal fala da importância desta iniciativa. Com o patrocínio da empresa portuguesa Special Dragon, foi assim possível tornar realidade um sonho que a numerosa população do bairro de Iva Galane há muito ansiava. Muito em breve, a senhora Presidente Maria das Dores Meira e a sua comitiva deslocar-se-á a Quilimane para inaugurar esta escola. Portanto, quero assegurar a todos os presentes que a escola vai ser efetivamente construída. Existem recursos necessários para
levarmos este projeto até o fim. Setúbal tem apoiado o Conselho Autárquico de Climane não só na construção de salas de aula, como também em bolsas de estudo, construção de furos de água, entre outras iniciativas. Vamos olhar o mundo. O governo da Zâmbia nega as declarações dos Estados Unidos da América de que a China está prestes a apropriar-se da sua central elétrica estatal, cuja dívida ter-se-á tornado insustentável. A Rússia, China e Estados Unidos tentam individualmente convencer aos países africanos que são melhores parceiros de negócio. Esta quinta-feira, os Estados Unidos acusaram as duas nações asiáticas de tentarem colonizar a economia da África por meio de endividamentos insustentáveis, tendo usado a Zâmbia como um exemplo. O conselheiro da Segurança norte-americana John Bolton disse que a China está prestes a tomar a central elétrica estatal de Zâmbia porque este país teria uma dívida insustentável de 10 bilhões de dólares. Em reação, o porta-voz da presidência da Zâmbia, Amos Chanda, rejeitou todas as acusações dos Estados Unidos, tendo dito que a central elétrica da Zâmbia nunca esteve no plano de garantia de dívidas e que a dívida com a China era de apenas 3,1 bilhões de dólares. Amos Chanda lamentou que tal informação falsa viesse de uma alta autoridade do governo norte-americano, contudo, garantiu que ia continuar a trabalhar tanto com os Estados Unidos como com a China. João de Deus, um dos líderes mais populares do Brasil, está fugitivo da polícia. João de Deus foi, semana passada, acusado de abuso sexual por mais de 300 mulheres. Do líder espiritual a um suposto pervertido. É deste modo que o mundo começa a suspeitar que o líder espiritual mais famoso do Brasil, João Teixeira de Faria, pode ter violado mais de 300 seguidoras. Mais conhecido por João de Deus, o líder espiritual fundador da casa Dom Inácio de Loyola é acusado por mais de 300 mulheres de abuso sexual. A primeira acusação foi feita pela coreógrafa holandesa Zaira Maus no programa da TV Globo Conversa com Bial. A coreógrafa conta que João de Deus terá tentado violá-la numa casa de banho. Outros relatos indicam que João de Deus terá sido flagrado a forçar uma jovem a sexo oral. O líder espiritual que já recebeu Oprah Winfrey, Michel Temer e Lula da Silva nega todas as acusações e promete defender-se. Porém, era suposto que este sábado João de Deus se tivesse entregue à polícia, o que não aconteceu. Sendo assim, João de Deus é desde então um foragido da polícia. Veja agora uma história pouco comum de um casal que, apesar das adversidades, celebra agora bodas de diamante, isto é, 60 anos de casados. É a renovação de um compromisso. É o culminar de 60 anos de cumplicidade, 60 anos de companheirismo, 60 anos repletos de derrotas e conquistas, enfim, 60 anos de casados. Esta é a história de Alice Dimas, de 79 anos, e Frederico Dimas, de 90. E porque foi na igreja onde tudo começou, foi na mesma onde o casal voltou a celebrar as bodas de diamante, junto de filhos, netos e amigos. Perante centenas, Alice recordou que o seu casamento foi a moda antiga. Ele vatswari lava nga navela munhu loko a li mutini impela mina ni tshama ka vakokwani se va navela mintirho ya mina hi mamani wa mununa wa mina loyi Frederico Ndima se a ya ka kokwani wa mina a ya khuluma na vona ku a ni lava ntukulu wa n'wina a ku lwe ntukulu wa mina ndza ta gwela mamani wakwe va khuluma vona mina na ni nga tivi nchumu sempela loko anuna wa mina nga liko ali Joni a tirhela Joni se a ya uya hi Joni ndzi pfumela se loko hi pfumelile hi chada
Alice recordou aos presentes o significado não distorcido do que é um casamento. Niloko abagwa achaisana. Kambe ngunawasauthi lokumthanda umuntu konomungwane sawuthi umuntu abhalekile ukatini. Aphambili. Ambe mthando lo wangathanda awusena hela kambe sabhalekile. Frederico é um homem feliz e enquanto fala revela muito respeito por sua parceira. Deus queira, mami, com isto, eu andei a brincar muito aqui na cidade, mas cheguei num certo tempo, temos tempo para eu casar com essa minha senhora. E nós casamos no dia... É novembro. 20 de novembro. 58. Enfim, com o tempo, as palavras e as memórias escasseiam, mas este casal prova que o amor não depende de memórias e muito menos de palavras. Realizada por ter seus filhos e netos crescidos, Alice tem um desejo. Sim, apenas um desejo. Ndikombela ku ngiti ka Xikwembu xa ku ndzi mu vona a sekeleka nena wa khwitela hi ku koxanlela kakwe a khwitela hi lexi ndzi bongaku xona ku a ndzi mu voni nuna wa mina na mina wa sekeleka hi ta khwita xikan'we. Enfim, desejo de quem ama. Alegria e satisfação é o sentimento dos filhos que esperam seguir o exemplo dos pais. É uma grande alegria, é uma celebração e agradecimento a Deus pelo dom da vida. Nós, como os filhos, a gratidão é imensa pelos ensinamentos, pelo encaminhamento, pela orientação e é uma escola para seguir. E só desejamos que isto seja uma lição para nossos filhos e sobrinhos e netos. Agradecer a Deus pela bênção. Não somos todos que teremos o privilégio de completar 60 anos de casados. Orgulho é o sentimento que transborda para quem é neto. O meu avô é uma pessoa muito extrovertida e a frase que ele sempre diz é que a vitória é certa. Então, isso é uma mensagem que nós todos devemos seguir em nossas vidas. Vamos batalhar, vamos ter obstáculos, mas a vitória nunca falha, a vitória é sempre certa. Então, essa é a mensagem que eu sempre lembro dos meus avós, principalmente do vovô Gente. Esta é a história de um casal que celebra a vida, que celebra o amor e que, sobretudo, cumpre com a promessa de ser fiel na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Este é o exemplo de um amor verdadeiro. O músico moçambicano Albino Mbie, residente nos Estados Unidos da América, foi nomeado para o Boston Music Awards na edição deste ano. O autor dos álbuns Mozambican Dance e Mafu concorre na categoria Músico Internacional do Ano na América. Albino Mbie é cantor, compositor e guitarrista. Estreou-se em disco com Mozambique Dance e vive nos Estados Unidos lá vão bons anos. Embora tenha se revelado ao mundo com o seu primeiro álbum, é com o segundo que Mbie teve a aventura de ser nomeado para o Boston Music Awards, na terra do tio Sam, Estados Unidos da América. Rosa é um dos temas do álbum Mafu, constituído por 12 músicas. É com este trabalho que Albino Mbie, músico que cresceu no bairro Jorge Dimitrov, no Benfica, cidade de Maputo, chega aos awards da cidade de Boston. Fazer parte do Boston Music Awards como um dos nomeados para mim significa muito. Significa crescimento e também significa visibilidade.
de todas as formas, pois eles estão a reconhecer o que tem a minha contribuição cultural aqui em Boston, mas não só internacionalmente, o que eu tenho vindo a fazer, a desenvolver. Então, fazer parte deste elenco para mim significa muito, pois daqui passaram grandes músicos, tais como Aerosmith, Bob Brown e tantos outros. Então, fazer parte dessa trajetória é muito positivo, pois o grande objetivo meu é poder chegar nos Grammys. Go, go, go. Go, go, go. Ingisali simuleti Tikongonza kamilu yaku Rosa, Rosa Uma das razões para a seleção é ser um músico ativo, né? Estar a fazer workshops, estar a fazer concertos localmente e também internacionalmente. Eles procuram as revisões dos jornais, televisão, YouTube, Spotify, tudo. Então, basicamente é olhar como é que tem sido o desenvolvimento do músico e também o impacto cultural. Para a categoria Músico Internacional do Ano, na América, Albino Mbié concorre com 9 autores como Debo Band, Kina Zoré e Nishi Chalas. No dia 22 deste mês, serão anunciados os grandes vencedores do Boston Music Awards. Rosa, Rosa. Albino Mbié é engenheiro de som. Estudou na Escola de Comunicação e Artes da UAM. Foi dos primeiros alunos a receber bolsa de estudo para a Berklee College of Music em Boston, através do programa Scholars Africanos. É Prémio Songwriting International, World Music nos Estados Unidos e Revelação no Ngoma, Moçambique. Do Jornal da Noite será reservada a análise numa condução do jornalista STV Boaventura Mucipo. Eu volto noite adentro pelos caminhos da STV Notícias. Vamos a esta altura observar uma curta pausa, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Alerta para dia tórrido, amanhã em Maputo, 37 graus de máxima e 24 de mínima. Xaxai irá registrar uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 32 de máxima para Inhambane e 25 de mínima. No centro do país, Tete, 34 de máxima e 19 de mínima, 31 de máxima para Chimoio e 19 de mínima, 31 também de máxima para Beira e 24 de mínima. Climão terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 24. No norte do país, 25 graus de máxima para Lixinga e 17 de mínima, Pemba, 32 de máxima e 25 de mínima, Nampula, 31 de máxima e 21 de mínima. Intervalo, até a próxima. Kombela leswaku n'wini va Jove mi lwa na swona mi hi pfuna hikusa hi langutisi n'wini a lembe leti taka swi lulama hinkwaswo. A ni kombela ku a lembe leti taka lela mu hi twelanyana wusiwa leyi kumanyana kutsongo na hinawo ni khensa ngopfu swinene kunene hosi ya ngapha leswi hi nga ka hi nga swi kosigiranga ku hi swi yenca lembe leri la 2018 hi 2019 hi swi kota ku swi yenca hi nghene hi kurhula mindyangwini ka hina ku hinkwerhu un'wana ni mun'wana xikwembu xi hi katekisa. Boa noite. Acórdãos do Conselho Constitucional relativamente às eleições em Marromeu, direitos e regalias de juízes conselheiros do Conselho Constitucional, nomeação de oficiais da RENAMO e fraude no exame do ensino secundário. São os 4 temas selecionados para a discussão de hoje aqui neste espaço de comentário, que para o fazer contamos com Dércio Alfazema, do meu lado esquerdo, que é do Instituto Multipartidário
para a Democracia e do meu lado direito, Tomás Vera Mário, que é nosso comentador residente. E Tomás, vou mesmo assim, vamos falar deste acórdão de 10 de dezembro que foi depositado recentemente no site do Conselho Constitucional, que nega o provimento ao recurso da ARNAM. Essencialmente, a ARNAM pediu a invalidação dos resultados das eleições em Marromeu em 7 mesas por considerar que houve irregularidades graves e até criminais. A ARNAM tentou recorrer junto ao Tribunal Judicial do Distrito de Marromeu, não avançou e agora, em última instância, o Conselho Constitucional também não lhe dá razão. As justificações são as de sempre, o não cumprimento das formalidades ou, se quisermos, dos requisitos processuais. O princípio geral que é usado aqui é a impugnação prévia, que consiste em os concorrentes que, se acharem lesados para apresentar a reclamação, devem o fazer no momento em que as irregularidades acontecem. Este é o ponto essencial que levou o Conselho Constitucional a não dar provimento a este recurso. De uma forma geral, qual é a sua leitura relativamente a este acórdão? Não, como diz o Boaventura, este acórdão que foi agora publicitado na página web do Conselho Constitucional, ele mesmo não traz novidades a não ser recorrer ao acórdão precedente usando as mesmas razões. Mas quando se lê este acórdão e se vê em termos de lógica aquilo em que ele se baseia, penso que é clara ali uma falta de honestidade intelectual. Claramente, os nossos conselheiros, mostram que tiveram dificuldades de chegar ao que chegaram. Porque assim que vão arrolando os elementos, nós vamos prevendo o desfecho daquilo que são os factos que colocam, mas abruptamente diz não procede. Alegando sempre o tal princípio da precedência na impugnação prévia. Mas, honestamente, eu penso que este tipo de acórdãos não ensinam. Nós, nas escolas de Direito, costumamos dizer aos estudantes para ir ao site do Conselho Constitucional, ler os acórdãos, porque criam jurisprudência. Não tenho dúvida que neste caso não é o caso. Honestamente, são muito fracos. Olha, mesmo em termos de construção de língua portuguesa, são documentos muito improvisados, é bom que se diga, e eu lamento muito que assim seja. De modo que, uma vez mais, não tem novidades, a não ser a repetição de calque do primeiro acórdão, o qual até, em termos de construção lógica e mesmo de construção lexical, é pior do que este acórdão. É bom que se diga. Digo isso com muita pena porque nós queremos respeitar estes órgãos, mas eles devem se fazer respeitar antes de mais nada. Então, não tenho muito a dizer, diferente daquilo que eu já disse antes. Acho que são acórdãos muito pobres, realmente muito pobres, intelectualmente desonestos. Eu acho que não deve orgulhar o Conselho este tipo de acórdãos. Muito bem. Derso, quero ver também qual é a sua primeira leitura. Concorda com o Tomás quando destaca este aspecto de que faltou uma componente pedagógica neste acórdão, até para a compreensão dos próprios partidos políticos que participam do processo? Bom, muito boa noite, Mucipo. Muito boa noite, Tomás Vieira Mário e os telespectadores. De facto, eu concordo com os pontos que estava a levantar o Tomás. O que acontece é que o Conselho Constitucional, sendo um dos últimos órgãos em termos de recurso para contencioso eleitoral, há uma grande expectativa por parte não só dos partidos políticos, mas também como do próprio cidadão, em relação àquilo que nós vamos receber de um órgão de soberania, como é o caso do Conselho Constitucional. Então, é de alguma forma frustrante quando, a meio a essa expectativa, temos acompanhado o desenrolar, sobretudo, deste processo eleitoral, em que há muitos questionamentos que são feitos e que, de alguma forma, o Conselho Constitucional não tem sido suficientemente claro para, em última instância, dar algum cunho de credibilização ao processo eleitoral. Portanto, parece que é mais um ator que entra e vem a aumentar a lenha à fogueira. Portanto, nós esperamos que o Conselho Constitucional seja de todo um órgão didático, não simplesmente legalista, né? Que simplesmente segue aquilo que são as leis, sobretudo porque estamos num país onde há um grande déficit de cultura jurídica, tanto a nível dos próprios atores políticos, quanto a nível da sociedade, e parece que a questão das eleições vai, dia após dia, animando ainda mais o cidadão. Então, é de alguma forma
frustrante quando as suas deliberações não são devidamente esclarecidas, não são devidamente sustentadas, de modo a que todos nós, até aquele que é leigo em matéria de direito, possa estar suficientemente claro. Até porque temos um quadro legislativo novo que orienta as eleições atualmente. Tomás, estávamos a olhar para as questões de forma, vamos agora ao conteúdo. Há 2 elementos que o Conselho Constitucional coloca, a tal da impugnação prévia a que se já referiu, mas já também o princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. Aquela ideia de que é preciso que uma determinada fase prossiga regularmente para que a outra siga de forma válida, que os partidos não seguiram. Vamos fazer uma abordagem política. Do ponto de vista político, este não provimento, associando aos outros não provimentos do Conselho Constitucional, que significado é que isto tem para os atores políticos? Este princípio em si mesmo não tem nada de grave. O que me parece ser problemático é quando o julgador olha para os princípios e nunca lhes encontra casos de exceção. Isso é muito importante. Tem que encontrar casos de exceção. Neste caso, e diz o próprio acórdão, foi provado que não havia condições do requerente impugnar previamente o processo. Diz o acórdão, diz que isso se provou-se, mesmo em sessão de julgamento, de diálogo, provou-se que realmente não havia condições de o requerente impugnar no local. Então, quando digo há uma falta de lógica, o acórdão conta este processo todo de impedimento de impugnação no local, ora por tumultos, ora por abandono de postos, outras razões. E diz, no entanto, nós não damos provimento, percebe? Então fica uau, muita lógica disto, não é? Então não é questão de que há um princípio de precedência, é a questão de que o princípio tem que prever exceções, e as exceções talvez são muito importantes, mesmo para que se faça justiça, não se faça por trás de direito. Ora, um acórdão é, por definição, um documento de referência que cria jurisprudência. Um acórdão é a celebração do direito, da doutrina, onde nós lemos, ficamos satisfeitos com o direito, ficamos educados com o direito. Não é uma página escrita de improviso, citando artigos de A ou de B, depois concluiu-se que não podemos dar provimento. Eu acho que não, eu acho que tem que haver um pouco mais de esforço para que esses documentos realmente tenham o peso que têm de acórdão e não de documentos de militantes de uma ou de outra força política, porque lamento muito que a tendência seja essa agora. Realmente não posso evitar de eu dizer. É uma pena, uma pena. Então, mas até que ponto é que estas lacunas que vê nestes acórdãos influenciam a credibilidade do nosso processo eleitoral? Naturalmente que sim, porque nós dizemos que o que é importante em qualquer sistema são instituições. Instituições são instâncias baseadas em princípios, em crenças e em valores, tais que sobrevivem aos titulares. Podemos prever o que sai do Conselho, seja quem for que o integre, mas quando o Conselho fica com acordo quem o integra, está numa instituição. Uma instituição. E isso é muita pena, né? Muita pena. Dércio, qual é a sua análise política relativamente a este acordo? E a mesma pergunta que fiz ao Tomás, até que ponto é que estas lacunas que vocês observam neste acordo, ele pode influenciar a credibilidade do nosso processo eleitoral? Bom, primeiro é preciso olhar para aquilo que são as razões, e o Tomás já rola muito bem. Aliás, o próprio acórdão entra em contradição ele próprio, porque aponta aquilo que foram os obstáculos materiais que os atores políticos encontraram no terreno, que de alguma forma dificultava reunir todos os requisitos legalmente exigidos pelo Conselho Constitucional, de modo a que fosse depositado um processo que tivesse devidamente composto. Por exemplo, nós tivemos ativistas e observadores no terreno que até eles próprios foram à Comissão Distrital de Eleições para depositar lá um documento de deposição e encontraram a instituição fechada. Portanto, foram também à esquadra, parece que existe uma única esquadra na Vila de Marromeu, e também encontraram essas barreiras materiais, né, que depois
no fim do dia, vão influenciar aquilo que são os procedimentos para que possa o processo ser devidamente apreciado. Eu penso que o Conselho Constitucional reconheceu isso no acórdão, encontrou esses fatos, mas ainda assim, quase que a fazer a vista grossa, deixou do lado e deixou de observar, a fazer a análise material daquilo que era o conteúdo que era apresentado, nesse caso, pelo Partido Renamo. Mas isto pode também, de alguma forma, ter relacionado e ter a ver com a própria estrutura e composição do Conselho Constitucional. Não é? Nós sabemos que é um órgão que deveria ser, não deveria ser um órgão político, mas na prática é um órgão político, a sua composição é essencialmente política e quando é assim não há muito que se esperar. Mas a questão que eu fazia ao Tomás, houve bastante questionamento relativamente aos acordos do Conselho Constitucional, não só estes, como os outros foram produzidos. Que consequências é que isto tem para o nosso sistema democrático, ao seu ver? Bom, nós estamos a falar de um órgão de soberania sobre a qual reside o poder de velar aquilo que são a constitucionalidade. Portanto, em última instância, é o nosso maior recurso em termos daquilo que são as garantias dos cidadãos, dos órgãos, de todos nós. E quando este órgão apresenta este tipo de fragilidades, portanto, as consequências são que o cidadão, em última instância, fica sem saber aonde recorrer para que aquilo que são os seus direitos essenciais sejam efetivamente respeitados. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, que são os direitos e regalias dos juízes do Conselho Constitucional. Bom, a notícia é toda aquela que toda a gente já sabe, que os juízes do Conselho Constitucional propuseram à Assembleia da República o aumento do seu pacote de remuneração. Há duas razões: querem uniformizar os direitos e regalias com os seus colegas de outras magistraturas, Ministério Público e Tribunal Supremo, e querem também garantir as condições para a construção de uma carreira profissional sólida e estável. A minha pergunta, Tomás, é: tem ou não razão os juízes do Conselho Constitucional ao fazerem esta proposta? Eu acho que, em princípio, estas questões de direitos e regalias deviam ter instâncias mais solenes para discutir, sob o risco de banalizarmos alguns debates. Os critérios que são invocados me parecem que têm alguma lógica, mas a comparação com outras magistraturas deve ter outros elementos, nomeadamente a carga de trabalho que uns e outros têm. Vamos lá ser mais concretos. O nosso Conselho Constitucional, por ordem da Constituição da República, só age a pedido, e a pedido de certas instituições muito limitadas, porque o cidadão não pode ir ao Conselho Constitucional requerer qualquer direito, tem que ter pelo menos 2.000 assinaturas. Isso faz com que o Conselho tenha muito tempo, digamos, de licença, porque espera eleições para entrar em atividade, como a nossa CNE. São dois órgãos que têm muito tempo no intervalo entre eleições. E, portanto, a comparação com as magistraturas deve também ter em conta a comparação da carga laboral potencialmente previsível. E não acho que se possa comparar. De qualquer modo, eu não quero discutir questões de dinheiro, de regalias. Creio que há quem possa tomar uma decisão melhor, mas creio que, em termos de oportunidade, não está a cair bem na opinião pública. Porque o contexto não é próprio para uma proposta destas. O contexto não é adequado. Quer queiramos, quer não, realmente o Conselho Constitucional não está, na opinião minha e de muitas pessoas, nos seus melhores dias. E, portanto, isso pode influenciar a percepção do cidadão sobre direitos e regalias de um órgão que, neste momento, repito, não está nos seus melhores dias. Não está. Mas a ideia de que é necessário criar as condições necessárias para que os juízes possam ser profissionais, possam construir a carreira, possam apostar nesta atividade. Isso também não faz sentido. Boaventura, as condições sempre serão deficitárias. Nunca alguém vai dizer assim, agora não quero mais, já chega de condições. Então é tudo relativo, não é? Agora, se as condições de facto são de tal modo que impedem que o Conselho funcione, devem ser revistas. Nada obsta que o seja. Mas digo, não temos critérios de dizer quais são as condições ideais e que alguém vai dizer, agora não quero mais, basta. Isso não existe. Então, cada um vai reivindicar
reivindica, tendo em conta as condições que o país tem de poder acolher a sua reivindicação. Também é outro ponto, ou seja, nós não estamos em maré de dinheiros neste país, pelo contrário, estamos a acabar um quinquênio muito apertado por causa da crise que apareceu com dívidas ocultas. Os parceiros de cooperação encolheram a sua ajuda. Então, não estamos também num período de vacas gordas. É outro elemento que se pode considerar. Mas, repito, não creio que isso é uma matéria de debate público. Deve ser debatido em ambientes solenes, com critérios de racionalidade, como acho que quem entende deve tê-los. Muito bem, Dercio, vou assim. Alinha quanto mais nesta ideia de que não é oportuno, portanto, o contexto atual, face às dificuldades que o país atravessa, não justificam a apresentação de uma proposta destas, e a questão também de se estabelecer uma comparação entre as outras magistraturas, nomeadamente procuradores e juízes do judicial, e estes juízes conselheiros do Conselho Constitucional, para se chegar a uma avaliação se faz ou não sentido o aumento do pacote remuneratório dos juízes do Conselho Constitucional. Bom, nós temos no Conselho Constitucional juízes que estão lá desde 2003, alguns deles, 2004, 2005, por aí. Portanto, já estão lá há algum tempo. E penso que tiveram muito tempo para, em algum momento, iniciar esse debate e fazer esse paralelismo com os outros órgãos do aparelho judicial. Neste momento, os questionamentos que estão a ser feitos têm a ver, de facto, com o timing em que essa proposta é colocada a debate. Nós podemos olhar desde o timing político, né? Saímos agora das eleições autárquicas. Este mesmo Conselho Constitucional está a produzir acórdãos, que até discutimos aqui, na mesma altura coloca uma proposta de aumento. E em termos de credibilidade e imagem, face a esses dois últimos acórdãos, não está no seu melhor momento. Portanto, são acórdãos que estão a ser, de alguma forma, questionados. Tem ainda o dossiê do Mar Romeu, que ainda não encerrou. Temos eleições gerais no próximo ano, e os mesmos estão, uma boa parte deles, a terminar mais um mandato. Portanto, eles querem regalias numa altura em que estão a sair. Então, há quem possa até questionar sobre o que é que eles querem fazer. Portanto, já não estão lá, vão sair, e por que agora é que precisam de tudo isso? Depois podemos olhar também nessa abordagem social, o contexto em que o país vive, de alguma limitação. Nós vimos todo o debate que foi criado à volta dos Mercedes no Parlamento, não porque alguém que não fosse necessário, mas, sobretudo, um momento de apertos, de limitação de recursos que o país está a viver. Os doadores retiraram o seu apoio direto ao Orçamento de Estado. E ainda temos problemas sérios para setores essenciais, como educação, saúde. E temos estes profissionais que estão numa posição de elite a fazer esta solicitação, de alguma forma, fora do contexto daquilo que é a atual situação do país. No entanto, Mocibo, há que reparar que esta solicitação do Conselho Constitucional, ele não é de todo isolado. Se nós formos a olhar todos os outros setores, vamos perceber que há um sistema, de alguma forma, parasitista de acomodar as elites políticas. Tirando o Conselho Constitucional e a Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, portanto, nós, se formos a olhar para o governo, os ministros, depois de um mandato de 5 anos, eles fixam salários ou vão imediatamente à reforma. O mesmo acontece com os vice-ministros e penso que com os governadores provinciais. No Parlamento também aprovaram um sistema de benefícios. Os deputados que ficam por 2 mandatos, não, por um mandato até parece que fixa salário no lugar de proveniência, se for um funcionário público. E os que ficam 2 mandatos e completam 60 anos ou 65 anos, também têm direito à reforma, independentemente seja funcionário público. E aqueles que ficam, penso que são 3 mandatos também. Então, é um sistema que, como país, precisamos refletir sobre a sustentabilidade
do mesmo, né? Se vale a pena ou se vale a pena optar por outras saídas, como, por exemplo, se estes que prestam esses serviços especiais à nação possam, por exemplo, para aqueles que não são funcionários do Estado, funcionários públicos, possam ser reintegrados, de modo a que até possam contribuir com o seu expertise que acumularam ao longo dos anos noutros setores e, em função disso, venham ter a devida remuneração e não necessariamente ter regalias para que possam estar em casa enquanto os outros trabalham. Muito bem, vamos avançar para o nosso terceiro tema, e ele é a nomeação de oficiais da RENAM. Tomás, acompanhamos esta semana, o governo colocou de forma interina em áreas bastante sensíveis na informação, comunicação e operações homens provenientes da antiga Força Militar da RENAM, que já estavam integrados desde 1994 nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Há aqui a confusão da palavra interina, com a qual a RENAM não concorda e quer que esta colocação seja efetiva. De qualquer forma, qual é a sua análise? Acha que este é um sinal que o governo dá de compromisso com os entendimentos com a RENAM, com Afonso de Acama, na altura em que o presidente Nussi e o líder da RENAM fecharam um acordo para a descentralização? Eu penso que há aí um grande déficit de informação. O público moçambicano não está informado devidamente sobre este processo. Nós ouvimos o processo aos bocados, não o temos por inteiro. A RENAM diz, por exemplo, que estava à espera de nomeação de 14 oficiais, mas não diz se esses nomes foram ou não foram entregues já ao governo, para o governo decidir se o governo os rejeitou, e o governo tem dito que a RENAM tem atrasado a colocar a lista definitiva dos homens a desmobilizar. Então parece que aqui há algum hiato de comunicação. Eu penso que neste tipo de assuntos devia haver uma situação em que alguma informação adicional é colocada ao público, porque percebo do tom do presidente, já o disse várias vezes, que estamos à espera da lista da RENAM, dos homens da RENAM, e de repente a RENAM diz que, não, nós queríamos que fossem nomeados 14 oficiais. Já foi entregue a lista, já foi acordado, parece que o termo interino cria algum prurido nos ouvidos da RENAM, mas penso que isso é um processo administrativo, não é? Que depois a pessoa fica efetiva, não quer dizer que é provisório. Interino não é provisório. Acho que a RENAM confunde interino com provisório, do tipo, bom, amanhã podem destituí-lo. Mas de qualquer forma, Tomás, imaginemos porque que o Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa, não colocou-os assim, naturalmente, como diretor de comunicação ou diretor de operações, sem colocar a palavra interino. Qual é o significado que esta palavra pode ter? É o que eu digo, na leitura que temos dos factos, de que aparentemente a RENAM está a relutar em entregar a lista completa, ou pode ter na RENAM, neste momento, alguma dificuldade em dizer quem são os generais que vão ter essas regalias, porque há de haver muita pessoa na bicha, na RENAM, porque são condições boas que vão ter. Então pode ser uma espécie de, o governo diz assim, como vocês não me entregam a lista completa de uma vez por todas, vou nomear interinamente, até que me dêem a lista final. Mas repito, não temos dados completos sobre essa matéria, temos dados aos bocados, então é muito complicado, parece uma guerrilha política entre os dois lados, em que não temos o fio à meada do assunto. Mas ouvimos a RENAM, na voz do José Mantegas, que é deputado e porta-voz, a dizer que não entrega a lista porque o governo não está a cumprir o acordo. Aí está. Depois ouvimos o governo a dizer que também não avança porque não recebeu a lista completa. Aí está. Isso faz parte de um processo normal de negociação ou pode ser um sinal de desconfiança entre as duas partes? Eu penso que é um processo de negociação entre as duas partes, mas aí está, se a RENAM diz, nós queremos que nomeassem 14 oficiais, o governo diz, então deem lá a lista. E dizem, não dou a lista enquanto vocês não compram a vossa parte. Então quem é que põe isso ao gato? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então ficamos nós cá fora, neste ping-pong, sem qualquer informação consistente sobre o que se passa na verdade. Dércio, falta informação relativamente a este processo para que a sociedade possa compreender exatamente o que está a acontecer. Efetivamente, mais uma vez, a questão da informação volta a estar à tona neste processo. Já foi assim em relação ao Acordo Geral de Paz,
já foi assim em relação ao acordo que foi assinado entre o líder da Renamo... Cessação de hostilidades em 2014. Das hostilidades. Portanto, eu penso que este processo vai pecando exatamente por ausência de um sistema de gestão de informação entre as partes. E até agora nós estamos dependentes do que ouvimos tanto de um como do outro lado. E quando celebrávamos um avanço, neste caso, com esta informação da nomeação interina, porque não sabíamos o que havia sido efetivamente acordado, pensávamos que era um avanço, afinal de contas, em 2 dias, a própria Renamo, que é um dos atores também chave do processo, veio questionar e uma vez mais colocou-nos numa situação de desespero, que afinal de contas o processo parece que não está a andar. Mas enquanto não tivermos informação suficiente, eu penso que existe um grupo de mediação, e penso que é o general Marino, uma coisa assim, que está lá. Penso que era a altura de alguém na fase, quer dizer, que está no meio entre esses dois atores, pudesse liderar sobre como é feita a gestão de informação, qual é o tipo de informação, qual é o calendário e em que momento dentro deste calendário do processo de negociação há de haver alguma intervenção para alimentar aquilo que é a opinião pública. A questão da informação aqui não tem a ver com aquele velho medo de que a informação pode comprometer as negociações em curso. Não pode estar preso a isto. Bom, eles não nos permitem o acesso à informação sobre o que está a acontecer, mas aí está, o processo continua a não andar, né? Dá um passo para frente e dois para trás. Eu penso que há necessidade de haver alguma intervenção um pouco mais sistematizada, estruturada, de um ator que seja diferente deles dois, que comunicam com o cidadão, com o público e que dá aquilo que é a ocorrência dos factos. Sob o risco de estarmos nesta situação do dito pelo não dito, e quando nós vamos criando expectativa, afinal de contas, não há nada que esteja acontecendo. Eu acho que cada parte deve querer encontrar a razão junto do público. Daí que apareça dizer, porque em princípio não era informação para aparecer em público, são informações administrativas sigilosas. Portanto, creio que há um clamor de cada parte para o público estar do seu lado. Então, cada parte nos dá a informação que lhe convém, quando lhe convém, nós ficamos um pouco às escuras. Então, penso que devia haver de duas uma. Ou se dá a informação ao público completa, para que o público perceba, ou se trata o assunto a nível administrativo, sigiloso, e não se põe o público na confusão de quem é que diz o quê, porque realmente neste momento parece que é uma luta de opinião pública entre as duas partes. Muito bem, vamos então ao nosso último ponto, e vou assim deres, que é a fraude nos exames do ensino secundário. Vimos o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano invalidar o exame de Física da 12ª classe ao nível da cidade de Maputo. A minha questão é, como é que dentro de um sistema que nós ouvimos semanas antes, o Ministério a vir garantir que estava tudo controlado, que o sistema estava fechado e impenetrável, como é que desaparece um exame, começa a circular e vemos toda a gente a copiar? Como é que é possível que isto aconteça? Qual pode ser a explicação para uma situação desta? Bom, olha, essa questão das fraudes nos exames é, de facto, uma questão preocupante e ao mesmo tempo, é interessante, né? Mas é preciso olhá-la como uma das pontas do iceberg. Portanto, essa não é uma questão que pode ser vista de uma forma isolada. Até porque a questão das fraudes nos exames é uma questão corriqueira, quase que tradicional nossa. Sempre que há exames, nós sabemos que depois há estes ditos pelo não dito, mas que depois os exames circulam. Hoje, com acesso aos meios de comunicação, a tecnologia toda, portanto, as questões vêm mais visivelmente ao de cima, mas é uma questão que sempre existiu. E pode também estar um pouco relacionado não só com a questão da educação, mas se nós olharmos um pouco por todos os setores, a questão da fraude, a questão da corrupção, a questão de uma despreocupação em relação a problema de valores. Portanto, é uma questão de valores que nós precisamos de pensar estruturalmente como país. Agora, neste momento, porque foram os exames
e eles estão aí a decorrer, quer dizer, vamos sacrificar o setor da educação, mas é preciso irmos um pouco mais além, se quisermos até olhar dentro do sistema de educação, e irmos até espreitar até as universidades, o que pode estar lá a acontecer. Estamos a olhar e a discutir a questão dos exames, mas talvez haja até quem nem sequer foi ao exame, porque resolveu a questão um pouco mais antes do... quer dizer, nem sequer precisou de chegar ao exame. Então, essa é uma ponta do iceberg que nós precisamos discutir de uma forma um pouco mais aprofundada como país e encontrar as raízes. Exatamente essa. Como é que se resolve? Se temos problemas como estes na formação do homem, na formação de futuros estudantes universitários, que vão ter um papel importante no desenvolvimento do país, é grave. Quais seriam as propostas de solução para este tipo de situações? Bom, nós discutíamos há pouco a questão do Conselho Constitucional, das regalias dos membros do Conselho Constitucional, não é? Se formos olhar, por exemplo, para a questão do professor, aonde é que ele vai discutir? Aonde é que ele tem o poder para colocar aquilo que são as suas preocupações, as suas condições de trabalho, as suas remunerações, não é? Então podemos olhar também nessa perspectiva. Pode ser um pouco de ok, vocês comem lá, nós vamos nos virando aqui, não é? E vamos tendo uma situação de um país fraudulento ou de uma forma generalizada, todos, cada um a seu jeito, envolvido em práticas que não concorrem para o desenvolvimento. Tomás, concorda com esta ideia de que esta é a ponta do iceberg e que o problema é mais profundo? Eu acho que o colega disse tudo sobre este assunto. Na verdade, nós estamos a lidar com febres. Há uma doença mais profunda que nos dá febres. E essa doença é uma doença da sociedade, uma doença de uma sociedade em que não há valores, e neste caso em concreto, penso que a pedra angular chama-se professor, porque é o professor que tem os exames, é ele que os vendeu, se for o caso. Que os elabora. Tanto é ele o guardião dos exames. Mas uma vez mais, o professor não é o problema, há um problema do sistema, uma sociedade onde a ética é para amanhã, toda hora é para amanhã. O que vale é eu bater o meu canudo e avançar. Então é uma questão da sociedade muito mais profunda do que o episódio de fraude, como eu digo. Isto é o dia a dia em todo lado. Então temos que ir mais profundamente para o problema, ver isto como um sinal de algo muito mais profundo, muito mais sério, que nós todos Moçambique sentimos que temos, que é uma sociedade onde a ética já era. Muito obrigado, Tomás Vera Mário. Obrigado, Délcio Alfazema, pela sua participação. Assim, caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui. Simultaneamente também termina o Jornal da Noite. Até o próximo domingo.